trocamos aí o tema, GC na tela do canal do YouTube, para a gente falar agora sobre a equipe esmeraldina. A pergunta que eu faço é uma reflexão. É muito mais do que apenas um tema aqui no Debate das Feras. A pergunta é simples. Tropeço diante do Paysandu pode colocar o acesso do Goiás em risco? O tropeço contra o Paysandu, um provável tropeço contra o Paysandu, pode colocar o acesso do Goiás em risco nessa Série B do Campeonato Brasileiro? E aí eu já complemento aqui com a opinião do Matheus Carvalho. Matheus, para ele, caso o Goiás não vença a equipe do Paysandu no final de semana, para ele o Mancini cai. Para ele o Mancini não fica, né? Eu acho difícil que o Goiás não vença a partida, mas é uma possibilidade. É uma possibilidade. Maestro Tim, um tropeço, um empate, que seja. Um empate, um ponto conquistado. Pode colocar o Goiás a 3 pontos do quinto colocado, que é o primeiro time fora da zona de classificação. A 2 pontos, né? Do sexto colocado, do quinto colocado da Série B. Você vê o tropeço sendo aí, digamos que, o início de uma crise que pode, inclusive, comprometer o acesso do Goiás, que estava praticamente confirmado nessa segundona, maestro? Acho que se isso acontecer, pode ser o início ali de uma situação de muito incômodo. Porque eu vejo esse jogo, desde que o Mancini voltou, até falei isso aqui no início da semana, Thiago, eu vejo que é o jogo que o Mancini está mais sob pressão. Até assim, entendo a colocação do Matheus, não descarto essa possibilidade, principalmente em relação à derrota, uma possível demissão do Mancini. Eu ainda continuo acreditando no Mancini, acredito que ele é capacitado demais para levar o Goiás para a Série A. Lógico que ele andou tendo alguns erros aí, faz parte também da carreira, e ele precisa retomar esse caminho da vitória, e principalmente agora pegando lanterna. Com todo respeito ao Paysandu, mas é o tipo de jogo que você não pode tropeçar. Já aconteceu no Campeonato Brasileiro da Série B em casa, jogando diante do Atlético, naquele momento o Atlético e lanterna, o Goiás tropeçou, e que esse tropeço lá atrás sirva de exemplo. Não pode mesmo, porque se perder, Thiago, principalmente essa 26ª rodada, ela embolou demais a parte de cima da tabela. Você vê o Novo Horizontino voltou, tá com 40 pontos, a 5 do Goiás. O Atlético Paranaense, nós estamos vendo aí o crescimento do Atlético Paranaense, e nesse momento é um fortíssimo candidato a uma dessas 4 vagas, né? Você vê um Criciúma jogando muito bem, por mais que não venceu nessa última rodada. O Curitiba já tem 2 pontos a mais que o Goiás. Então eu vejo que a importância desse jogo ela é fundamental para o acesso, para você trazer uma tranquilidade. E principalmente, seria interessante, o mais importante é vencer, mas seria muito interessante vencer e vencer bem, para você trazer uma tranquilidade de volta para dentro do Goiás, para o torcedor ficar um pouco mais confiante nesse acesso. Realmente são 12 jogos pela frente, 6 vitórias aí, é muito possível, mas quando você deixa de vencer um jogo como esse, do próximo sábado, que é o lanterna da competição, um time que tá lá embaixo, que não tá ganhando de ninguém, aí você traz um problema muito grande para dentro do clube, principalmente o final da rodada. Se Novo Horizontino voltar a vencer, se Atlético Paranaense voltar a vencer, tem a Chapecoense que perdeu ontem, mas é um time que vinha jogando muito bem, Criciúma jogando bem, o Goiás pode perder essa segunda colocação. Então eu acredito que sim, se o Goiás perder esse jogo, deixar de ganhar pro Paysandu, ele pode trazer para dentro da Serrinha ali uma pressão muito grande, e aí a gente começa a ver um pequeno risco de não acesso. Isso que preocupa. Meus amigos, 1h40, Semana do Cliente na primeira mão, seminovos da Saga. Ela está com uma condição exclusiva para você realizar o sonho do seu carro. Compre agora e comece a pagar daqui a 12 meses. Primeira mão, seminovos da Saga, venha para a loja mais perto e consulte condições. Acesse o site e conheça. primeiramaosaga.com.br. Clinicato, atendimento especializado em saúde mental. Hortifruti do Grupo Moreira, confiável, verdadeiramente saudável, completaço e variado a temporada toda. Eu recomendo para você. Gente, Operação Limpa Pátio na Veza Renault, Praça Nova Suíça e Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. Matheus Carvalho, fiquei preocupado com a tua opinião, porque você, além de um baita comentarista, um dos melhores comentaristas do Brasil, você é um cara muito bem informado. Muito bem informado. Você mantém o que você falou aqui no primeiro bloco? O Mancini não vencendo a equipe do Paysandu, para você o Goiás vai trocar o seu comando técnico ainda no final de semana, Matheus? Para mim, sim, é uma opinião e não uma informação. Se o Goiás perder para a equipe do Paysandu, o Mancini não vai resistir. Eu sei que a situação do Mancini lá no Goiás, tem gente que gosta muito dele, tem gente que vê ele como uma pessoa indiferente, tem gente que não gosta dele, tem gente que não gosta do trabalho dele. E perante isso, abre-se uma discussão. Não ganhou do Curitiba em um jogo ruim.
Muita gente comemorou o empate. Não ganhou do Avaí. Não ganhou do Botafogo de Ribeirão na Serrinha. E aí vai perder pro Paysandu? Aí meio complicado. Cara, tem muito time que tá próximo ali do G4. O Atlético Paranaense, 3 jogos consecutivos de vitórias. 4, né? 4 ontem. 4, cara, é muita coisa. Isso aí é time que vai sair atropelando todo mundo. E alguém vai ter que sair. Então, o Goiás, ele no segundo turno tá um grande desastre, né? Ele tá na 14ª colocação, se a gente for analisar apenas o segundo turno. É muita coisa, é muita diferença. E aí você tem que mexer, né? Se aqueles jogadores que construíram uma boa pontuação, uma boa margem no primeiro turno e no segundo turno caíram, você tem que mexer no comando técnico. Você não tem que mandar um monte de jogadores embora. Então, eu acho que o Goiás vai ter uma grande oportunidade contra o Paysandu. A gente colocou uma hipótese, né? Caso perca para o Paysandu. Eu não acredito que o Goiás vá perder para o Paysandu. Para mim, o Goiás vai vencer e bem o Paysandu. Muita gente fora dessa partida dará oportunidade para outros jogadores. Então, assim, eu coloco uma expectativa gigantesca do Goiás vencer e vencer bem. Mas caso isso não aconteça, devido a todos os fatores que têm acontecido neste segundo turno, o Mancini, para mim, não vai resistir. 1h43, bloco do Goiás aqui, e nós batemos 143 likes. Eu tô contando com pelo menos 250. Então você, Esmeraldino, sapeca like aí para mostrar mais uma vez o tamanho da audiência Esmeraldino e o tamanho da força dessa torcida, que é indiscutivelmente a maior torcida do futebol goiano. Então faça a sua parte e deixe o teu like agora. Pega a promoção da Bater Shop, bateria Cedelco 60 amperes com 30 meses de garantia, só R$ 420 a base de troca. Entrega e instalação de graça em Goiânia, Aparecida de Goiânia. Bater Shop, você ligou, a bateria chegou? 3295-2525. Atlanta Contabilidade e Confiança que gera resultados. 629-8236-0008. Hortifruti do Grupo Moreira, todos os produtos são rigorosamente controlados, com reposição constante, alimentos orgânicos livres de agrotóxicos, fornecedores avaliados constantemente. Isso daí garante qualidade para você. Eu recomendo. Hiper Moreira, gente da gente 100% goiano. Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. Conheça o nosso atendimento. 3272-1881. E é claro, né, gente, o Moda E5 é o novo queridinho ícone fashion na sua versão elétrica e com 345 quilômetros de autonomia. A revolução da revolução já começou na Tiger Omoda, na Avenida T8, no setor Bueno. Dirige os SUVs que estão conquistando o mundo. Na Tiger Omoda, faça uma visita e faça também um test drive. 1h44, ô Danilo Dias, você vê também, igual o Matheus, né, o nível de pressão de cobrança para cima do Mancini chegou a esse ponto, né, que em caso de uma derrota ou de um tropeço contra a equipe do Paysandu, ele pode até perder o seu emprego. Eu acho que é exagerado, cara. Porque a gente analisa aí o cenário, não a opinião do Matheus. Eu até acredito no que ele tem falado. Realmente tem muita gente insatisfeita com o trabalho do Mancini, principalmente a torcida. Nós da imprensa também estamos insatisfeitos. O Mancini pode entregar muito mais. O Mancini dos últimos jogos está parecendo o Mancini do Atlético, quando ele foi mandado embora em 2023 sem nenhuma vitória, naquela campanha da Série A, né? Da Série A não, da Série B, 2024, naquela campanha da Série A. Aí ele sai do Atlético e vem pro Goiás. E reage no Goiás. É. Mas o Goiás, nesse momento, tá tendo um treinador que me lembra o Mancini do Atlético, e não o Mancini da reviravolta com a camisa do Goiás, comandando a equipe esmeraldina, né? Mas eu não vejo no cenário hoje brasileiro, no mercado brasileiro, um treinador sequer com a capacidade próxima do Mancini. Então por isso que eu daria uma seguradinha. Mas é futebol, amigo. Você vê o Mancini assim, na corda bamba, com esse nível de pressão todo para essa decisão de sábado contra a equipe do Paysandu? Tiago, em números eu vejo que o Goiás ainda não pode colocar o acesso em risco. Mas mentalmente, digamos que sim. Emocionalmente, o clube pode cair bastante em caso de derrota para o Paysandu. Seria uma sequência péssima do Goiás, algo que não se viu dentro do Brasileiro da Série B. Completaria o 4º jogo sem vencer, 3 derrotas, apenas um empate. Então eu penso que emocionalmente abalaria muito mais do que em termos de numéricos. Você vê o Goiás oscilando, ainda mantém aí 5, 6 pontos sempre do G5. Então os outros times de baixo, com todas as suas
perspicaz dentro da competição, o Goiás oscilando, perdendo aqui, empata ali, ele ainda conseguiu manter sempre uma margem de um descolamento bacana, só que agora chega o Atlético Paranaense, chega um Grêmio do Horizontino e cada vez mais começa a apertar isso. O Coritiba vacilou em casa pro Paysandu, o Atlético Paranaense já teve a senda de vacilo para um Botafogo de Ribeirão Preto, para um Volta Redonda. Eu vejo também que o Goiás já teve os seus vacilos contra Atléticos, da Vida, Botafogos em Goiânia, então eu penso que quem errar menos nessa sequência, e é a hora que o Goiás gosta de se provar, vai conseguir esse acesso. Eu vejo esse jogo contra o Paysandu não um divisor de águas, mas eu não tenho medo do Mancini cair, pelo contrário, é a hora dele se provar, é a hora dele mostrar realmente que de fato ele construiu 45 pontos ao longo de toda a Série B de uma forma tranquila, de uma forma em que teve o grupo nas suas mãos. É hora dele mostrar realmente o seu valor, mostrar porque realmente deixou o Vitória na Série A e preferiu ficar em Goiânia, no Goiás. Ele preferiu ficar para escrever história, para voltar o time à Série A, para pensar, como ele mesmo deu entrevista já no planejamento de 2026, em outubro, novembro, nas contratações, para não competir com grandes tubarões financeiros. Então eu penso que o Goiás, ele tem um exemplo, o Goiás não é tão imediatista como é o Vila Nova, né? 2, 3 derrotas, e emocionalmente já pensa em mandar o treinador embora. Zanarte ficou uma porção de jogos aí e demorou a ser demitido. Então eu não vejo esse jogo do Paysandu como um divisor de águas para a era Mancini no Goiás, mas de fato, ele precisa se reinventar, precisa fazer o Goiás voltar aos caminhos da vitória, aos caminhos da tranquilidade, porque o torcedor já começa a duvidar de 12 jogos, 6 vitórias, mas eu não vejo o Mancini, em caso de derrota por Paysandu, sendo demitido não. Mega promoção da Bater Shop, bateria Cedelco 60 amperes com 30 meses de garantia, só R$ 420 a base de troca. Entrega e instalação de graça em Goiânia, Aparecida de Goiânia. Bater Shop, você ligou, a bateria chegou. 3295-2525, 3295-2525. Você está precisando de comprar ou trocar a sua ferramenta por uma nova? Antes, fale com o timaço da Ismafer Ferramentas. Melhores marcas e o menor preço sempre. Conheça a nossa loja na Avenida Aderup, 1296, na Vila Canaã, pertinho do Banco Bradesco. Ou ligue agora, Disque Ferramentas, 629-9102-8217. Ismafer Ferramentas. E nessa semana tem promoção, tem muito produto chegando e promoções maravilhosas da Ismafer Ferramentas. E Belcar Veículos. Nesse mês tem Saveiro Preta 2025-2025, 120.990. Taxa 0,80%, entrada mais saldo em 12 vezes. Tá esperando o quê? Venha para Belcar Veículos, você sabe, né? Belcar Veículos, boa de negócio. Quase 200 likes, gente. Deixa o teu like agora. Um abraço pro Moisés Oliveira. Paysandu vai derrubar o Mancini e tirar o Goiás do acesso. Professor Fábio Queiroz, para mim o Goiás teria que jogar no 4-4-2. No meio, Juninho, Rodrigo, Gava e Braia. No ataque, Jajá e Wellington Matheus. Humberto Carvalho, Goiás papa títulos do Cerrado. O jogo de Paulo Oliveira também tá ligado. Um abraço aqui pro nosso Janderson, criticando o Mancini também. Um abraço, é claro, pro Anderson Guedes, doutor Anderson Guedes, tá ligadaço. Colocaria em risco e começaria a lembrar o Náutico em 2021. Né? O Náutico que começou muito bem e depois acabou caindo, né? Sim. Cara, agora a questão é a seguinte, olha só essa sequência do Goiás na Série B do Campeonato Brasileiro. Eu quero dividir aqui com os senhores da mesa, digamos que essa sensação. O Goiás, ele já viveu um momento complicado e crítico na Série B, pelo menos na minha visão. Eduardo, põe a sequência pra gente dos próximos jogos do Goiás, porque são adversários muito mais fáceis, gente. Não é possível que alguém nessa mesa aqui acredite que o Goiás não vai vencer o Paysandu. Não é possível. Eu falei até um negócio pesado ontem, eu tava na live lá do meu amigo Abner, da Rádio Liberal, falei um negócio que o pessoal do Paysandu concordou comigo. Gente, o Paysandu é um presunto no campeonato. Ele é um defunto no campeonato. Ele tá esperando apenas o pessoal da funerária. O pessoal da funerária pega ali, né? Qual que é o nome daquele caminhão que pega o pessoal? Do ML, né? Ele tá esperando só o carro do ML, gente. O Paysandu já morreu na Série B. O Paysandu já caiu. Então o Goiás ele vai enfrentar uma equipe semi-rebaixada. Virtualmente rebaixada para a Série C. Depois ele pega a Ferroviária. Convenhamos, não é um adversário pesado. Pega o Atlético em casa. Aí sim, para mim, o jogo mais difícil dessa sequência. Jogo dificílimo. Pega o Volta Redonda fora. Pô, o Volta Redonda parte debaixo da tabela. Encerra com o CRB em casa. Então, assim, pô, é pra essa preocupação toda mesmo? Numa lógica, Thiago, essa é a sequência pro Goiás voltar à tranquilidade. Não, pro Goiás confirmar o acesso. Confirmar o acesso, voltar à tranquilidade,
tem possibilidade até de voltar à liderança da competição, porque a sequência, quando você pega os adversários, não são adversários pesados. Para mim, a sequência do Goiás ruim é os 5 últimos jogos, que aí ele vai pegar jogos mais complicados, vai pegar ali Atlético Paranaense, Novo Horizontino, vai pegar na última rodada do Remo fora, mas até lá, essa sequência agora é a sequência para o Goiás voltar não só para o campeonato em termos de acesso, ficar mais tranquilo, mas também para continuar brigando pelo título. Por isso que a gente está falando da importância desse jogo contra a equipe do Paysandu, porque o Goiás é favorito, é muito favorito, pega o Lanterna, o time que está mal, como você disse muito bem, virtualmente hoje rebaixado, o Paysandu já está naquele modo de desespero, de buscar de qualquer forma aí uma pontuação para mantê-lo numa Série B pro ano que vem. E o Goiás não quer só o acesso, quer buscar o título. Por isso que eu vejo que esse jogo é um jogo de muita pressão, a maior pressão que o Mancini vai ter até diante da volta dele, né? Porque o Goiás tem essa condição de jogar para voltar para a liderança, de jogar para ter uma tranquilidade, e a sequência é boa. Agora, a gente tá falando aqui pensando pro lado pessimista, se tropeçar, né? Mas eu não acredito não, para mim o Goiás é favorito, tem que fazer uma grande partida, conseguir vencer, conseguir convencer novamente, trazer seu torcedor pro lado, porque a sequência é boa, e essa é a sequência para confirmar o acesso. A Sopema é referência nacional em peças para motores a diesel. São mais de 50 mil itens à pronta entrega. Selo do Imetro e mais de 90 dias de garantia para você. Pegue o telefone e ligue agora. 6239285114. Sopema GO. 100% confiança. Amigos, Restaurante Chão Nativo tem o melhor almoço de Goiás. Tudo preparado com carinho para você e para sua família. Chão Nativo tem 1144 Setor Bueno. 3241-2266. 3241-2266. Alô, ouvinte Band News, aqui é o Doutor Baterias. A melhor entrega e o melhor atendimento de Goiânia. Bateria de 60 amperes, Max Life, R$ 349 a base de troca. Uma bateria de qualidade e durabilidade. A bateria pifou? Chama o doutor. 629-9883-0388 é o telefone da Doutor Baterias. E Benevita, 7 cestas prontas para você, além da opção para quem precisa de soluções exclusivas. Todas são montadas com produtos frescos, selecionados, embalados com cuidado. Acesse o nosso site e conheça todo o atendimento e todas as condições. cestasbenevita.com.br, cestasbenevita.com.br. Quase 200 likes, hein? Quase 200 likes no canal do YouTube. Matheus, essa sequência te anima ou te preocupa dos próximos 5 jogos do Goiás? Não, eu vejo que tem alguns jogos mais complicados, né? Como o próprio Clássico é um jogo complicado dentro da situação de ascensão do Atlético, mas o Paysandu é um jogo mais fácil. A Ferroviária é uma equipe encardida, mas a gente analisando o fator do elenco, é um time mais fácil também. Depois tem um Volta Redonda, né? Volta Redonda e CRB. O Atlético é o terceiro nessa sequência. Aí vai ter um Volta Redonda e CRB. Eu vejo que é uma sequência do acesso. Eu vejo que a sequência do acesso dentro de uma possibilidade de um jogo um pouco mais duro contra o Atlético. Aí eu abro um grande ponto de interrogação. Mas os outros jogos, para mim, o Goiás é o amplo favorito. Eu vejo assim, essa sequência aí é a sequência do acesso, cara. São 15 pontos em disputa. O Goiás precisa de 6 vitórias, ok? Volta a sequência para mim, por gentileza. O Goiás, para mim, ele é favorito em todos os jogos. Todos os jogos. Contra o Paysandu, ele é favoritaço! Ele é muito favorito. Gente, ele é muito favorito. Ele é muito favorito. Ele é o maior favorito da Série B para mim até o momento. Ele tem obrigação total da vitória. E não é só obrigação da vitória, ele tem obrigação de jogar bem, Matheus. Ele tem que jogar bem, ele tem que ir pra cima do Paysandu, meu amigo, e tirar um atraso. Pega a Ferroviária fora, favorito também. Um jogo mais equilibrado, mas é favorito. Depois ele pega o Atlético, pra mim ele é pouca coisa favorito, entendeu? Favoritinho, assim, bem pequeno, favoritismo. Pega o Volta Redonda, pra mim é favorito. E contra o CRB é favorito também, gente. Fazendo uma matemática rápida, se o Goiás faz 4 vitórias aí, Tim, ele precisará de 2 pra chegar à Série A. Não, eu não vou nem a tanto. Vamos fazer uma matemática rápida aqui. Se o Goiás consegue, que é dentro de uma lógica para mim muito possível, fazer 10 pontos nesses 15 próximos aí, ele vai para 55 pontos. Ele vai ficar a 6, 7 pontos aí do acesso. Né? Talvez aí, hoje a margem de corte é 63, vai ficar 8 pontos, ou seja, mais 3 vitórias, 2 vitórias e 2 empates aí numa sequência de mais 7 jogos pela frente. Então, para mim, essa é a sequência, assim. E se fizer em torno de 10 pontos, e se fizer mais de 10, então, maravilhoso. E é 10 pontos, assim, que é muito possível.
Quando você pega os adversários, viu eu o não que tô eu falei falando aqui? loucura aqui, né? Eu falei maluquice aqui? Não. Favorito nos 5 jogos. Pra mim é muito possível fazer de 10 pontos acima. Se não fizer, Thiago, se não chegar a pelo menos 10 pontos, aí por isso que a gente tá falando dessa questão crítica que vai criar dentro do Goiás, porque a sequência é muito boa, né, Danilo? Porque essa sequência, Thiago, é a hora do Goiás se provar, do Goiás realmente ter o seu acesso já garantido e não deixar para as últimas 6 rodadas. Da rodada 33 a 38, o Aí Goiás é pesado. tem um recorde Aí o jogo é pesado. É. Aí nós estamos falando Ele de tem que resolver Chapecoense, agora. Criciúma, Atlético Paranaense, Cuiabá, Novo Horizontino e Clube do Remo. Então nós estamos falando de 18 pontos que o Goiás pode nem sequer precisar. Às vezes precisa de 4, 5, 6 pontos Ele vai ali. precisar da sequência para ser o campeão da Série B. Aí sim. Caso é ele vá diferente. bem nessa sequência próxima de 5 jogos. Então, ou seja, nós podemos repartir esses 12 em 2 frações diferentes. Esses próximos 6, que depois do Volta Redonda, se eu não me engano, é o Atlético fora, e nos últimos 6, que encerra essa Série B. Então eu penso que o Goiás tem que ser inteligente agora, com o seu staff, todo o seu scout, de pontuar nesses 18 pontos, que são esses adversários, com todo respeito a cada um deles, Atlético, Volta Redonda, CRB, o Atlético, Paysandu e o outro que é o Ferroviária fora de casa, ele tem que ter todo respeito a essas agremiações, mas tem que matar, tem que fazer pontos, tem que somar, voltar a confiança, mostrar que tem peso, mostrar por que foi um dos times que mais ficou dentro do G4. Por que tem camisa? Porque tem história, mais de tantos anos fazendo parte do Clube dos 13, 40 participações em Série A. É a hora. Para não deixar para a reta final, naqueles jogos muito tensos, necessidade de pontuação. Então eu vejo que o Goiás é favorito, também comum da mesma opinião de vocês. Nesses próximos 6 jogos, o Goiás tem a oportunidade de fazer... E fazendo uma pontuação boa nesses 5, Thiago... Maestro Tim, no campo, a confiança faz toda a diferença. A Suprema é distribuidor oficial Bageba PC. Entrega rápido e suporte especializado. Saiba mais pelo site suprema-go.com.br. 1h58 da tarde, debate das eras até as 3, pedindo o teu like, a tua participação. Obrigado pela grande audiência. Oferecimento da Nove Restaurante, a comida caseira que todo goiano gosta. A Camargo, seu distribuidor autorizado, Carelli. Like Imóveis, o like das eras do esporte é da Like Imóveis. Pasta Rosa, guerra total das pragas urbanas. Primeira Mão Saga, nas lojas ou na plataforma, troque de carro. E também Alternativa Autopeças. Peças em Goiás tem que ter o selo de qualidade da Alternativa Autopeças. 3280-8383. 3 lojas. Garavelo, setor dos Afonsos e setor rodoviário. 3280-8383. E ele fazendo uma sequência boa, pontuação boa nesses próximos 5, 6 jogos aí, se a gente incluir o Atlético, ele chega muito forte para enfrentar esses jogos mais complicados na reta final. Aí realmente, eu concordo com você, aí vai chegar forte para enfrentar essa reta final dos jogos mais difíceis, mas para buscar o título, não só o acesso, né? Então por isso que essa próxima sequência aí de 5, 6 jogos do Goiás, ela é decisiva não só pro acesso, mas também para a busca do título. 1h59, a Bias Dixon. Há vários jogos vocês estão falando que o Goiás é favoritaço. O time não tem correspondido positivamente. Sendo assim, que continue sendo favoritaço. A Bias, com todo respeito à instituição Paysandu, eu respeito demais o Paysandu. É meu time em Belém do Pará. Eu tenho sofrido muito com o Paysandu. Muito, muito. O Paysandu tem me tirado noites de sono. Eu tenho sofrido com esse momento do Paysandu. Demais da conta. Mas assim, o time do Paysandu é muito fraco, gente. O time do Paysandu é uma equipe da Série C na Série B. E o desespero lá, Matheus, é tão grande que eles contrataram o Márcio Fernandes como solução. Você está enfrentando um problema, aí você contrata o Márcio Fernandes como solução. O Márcio é bom treinador em Série C, gente. Série B ele não dá conta. Ele já provou que não dá conta. Mas é por isso que eu questiono vocês, na situação de, cara, se não ganhar do Paysandu, o Mancini tem que permanecer? Porque vocês acham que ele tem que permanecer. Faz sentido a sua colocação dentro desse ponto de vista. Tem que aproveitar essa sequência, né? Essa sequência boa de jogos que o Goiás terá, e aí perde para o Paysandu, pra mim é um sinalzaço de alerta que tem que mudar o treinador. Você já pegou a noite fria aqui em Goiânia, 18, 16 graus, você tá andando na sua casa, Tim, você vai e bate a quininha da parede, bem no dedinho mindinho. Você já bateu? Separa assim um dedinho assim, trac! Você já aconteceu isso com você, Tim? Já aconteceu. Você já tava limpando a casa, Tim, você foi, escorregou no sabão em pó e bateu o ossinho da miséria, o ossinho do cóccix, ali próximo ali da região do agrião. Você já bateu, Tim? Já. Dói pra caramba, não dói, Tim? Ixi. Tim, você já tava brincando Jogando com alguém bola, de né, lutinha? Danilo? Já levou uma joelhada ali. Você já tava jogando assim, bola, ou brincando com alguém de lutinha, um cara foi enfiar um dedão no seu olho? Dói demais, né, Tim? É ruim, não é, Tim? O Paysandu é pior do que tudo isso. Mas o aí... time do Paysandu, o time do Paysandu é muito ruim. Mas por isso que eu não O Goiás tiro... tem obrigação da vitória sábado. Mas por isso que eu não tiro a lógica do pensamento do Matheus.
Eu vejo que é um jogo decisivo pro Goiás e essa pressão em cima do Mancini é grande. Porque já tem a cobrança do torcedor, o time não tá conseguindo jogar bem, o time não tá conseguindo nessas últimas rodadas fazer um futebol convincente. Então não tiro essa visão do Matheus. Eu gosto do Mancini, para mim é um treinador capaz de levar o Goiás para a Série A, mas nesse momento tem toda essa situação de pressão. Eu até não acredito que ele caia, porque não é muito perfil do Goiás. O Goiás, o Danilo trouxe há pouco, ano passado, para mim foi o erro do Goiás no ano passado com o Zanardi. Não estou comparando o Zanardi com o Mancini. O Mancini, para mim, é muito mais treinador que o Zanardi. Mas o Goiás fez isso ano passado. O Zanardi mal arrastando, segurou até o limite, inclusive o próprio Andrino ali, da amizade que ele tinha com o Zanardi. Na demissão chorou, tudo. Então, se não é muito característica do Goiás, né? E aí entraria também essa outra pergunta do Danilo. Quem que traria no lugar do Mancini? Mas eu acredito que não vai acontecer isso não, que o Goiás vai vencer a equipe do Paysandu pelo favoritismo do Goiás, pelo elenco que tem o Goiás e por essa situação de pressão. Diante da pressão é que a gente vê os grandes elencos. Então é a hora do elenco do Goiás mostrar a qualidade, até porque são 7 jogadores que estão fora.